que talvez a sua carreira ela vai acontecer de uma forma diferente do que você imagina. Você viajou a diferente país cada 3 meses. Ele agora tem mais de 22 mil seguidores no LinkedIn e clientes de 6 países, verdade? E ele é muito jovem. Que não tome a língua como o maior desafio. Porque no final das contas, a interação humana, a experiência foi mágica. Mas tipo assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada do que tá falando, mas eu tô fazendo o negócio. Foi muito legal. E é diferente do que muitas pessoas imaginam no Brasil. A primeira parte que aparece não é a realidade do país. Agora, por que você quis vir para a China? Olá, Wesley. Olá, Arish. Tudo bem? Como você tá? Tô ótimo, nesse sol quentinho. Muito obrigada, primeiro, por participar no programa. Eu tô muito animada e eu tô pronta para ouvir sua história. Sim, muito obrigado, Arish. Finalmente um pouquinho do sol que esquentou para nós. Eu acho que ontem realmente fez bastante frio. Acho que como... Onde tá a gente agora? Nós estamos no Norte Bond. Em qual cidade? Nós estamos na cidade de Shanghai, na China. Exatamente. Primeiro, conta pra gente um pouco sobre quem você é. Tá. Meu nome é Wesley Pena, sou brasileiro, formado em Ciências e Tecnologia, cientista aí de dados. E atualmente eu sou um empresário, viajante, aventureiro. Aventureiro. Essa parte é que nós mais gostamos, assim. E também um mochileiro, acho que... E um eterno aluno. Eu acho que é uma das coisas que eu mais aprendi é que faz parte hoje ser do que eu sou, acho que ser uma pessoa que aprende o tempo todo. Você mencionou viajante, né? Sim. E eu também vi no seu WeChat o que a gente chama de 朋友圈. Os posts que você mandou no WeChat é tipo, você viajou a diferente país cada 3 meses. Sim. E me conta agora, quais países você já viajou? Eu fiz 6 países em 8 meses. 6 países? 6 países em 8 meses. Quais são eles? Comecei pelo Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Reino Unido e agora a China. Tantos países? Sim, muitos países. O que levou você a fazer essa mudança de trocar o escritório físico por uma mala e Wi-Fi? Essa parte é bem legal, né? Eu acho que o que me fez tomar essa decisão, né? Eu acho que eu trabalhava em São Paulo e eu trabalhei em banco, trabalhei em gestora. E aí eu comecei a ter aquela sensação atrás da orelha, pensando, será que não dá para fazer o que eu faço pelo mundo? Porque afinal das contas, o trabalho era um trabalho mais intelectual, que precisava de usar o computador a maior parte do tempo, e eu precisava sim ali estar num local, mas o local não era tão importante, mas sim a questão da preparação e da questão tecnológica. Eu falei, mas será que eu posso fazer isso pelo mundo? E aí justamente eu pensei assim, acho que dá, vou começar a fazer o teste. E aí eu decidi fazer como um cientista os testes, né? De começar a ver como eu poderia trabalhar com o que eu fazia e ao mesmo tempo conseguir fazer isso viajando, só usando o computador, a mala e um Wi-Fi. E de onde veio essa ideia de viajar? Essa ideia é bem interessante. Eu acho que quando eu comecei a pensar em carreira, eu acho que chega um momento, depois de formado, que você pensa assim, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu pensei assim... Eu me pergunto cada dia. Exatamente. E quando eu fiz a lista, né, do que eu vou fazer da minha vida no futuro, eu pensei assim, ó, ou eu vou trabalhar em um local a vida inteira, ou eu vou viajar. Só que eu nunca pensei que eu poderia fazer os dois juntos. Eu acho que ainda não tinha essa consciência de que eu conseguiria fazer. E aí, há uns 2 anos, eu comecei a ver alguns vídeos, comecei a buscar mais conhecimento, né, pelo digital. Acho que o digital cada vez cresce mais.
E aí alguém, em algum desses vídeos, falou, mas por que você não pode fazer o que você faz pelo mundo? Eu falei, mas espera, será que dá? Porque quando eu terminei de formar, eu não pensava que seria possível fazer isso. E aí, quando eu fui trabalhar, eu comecei a perceber que talvez eu conseguiria, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava ali, eu conversava, tinha reuniões com pessoas de todos os lugares do mundo. E aí eu comecei a pensar, mas espera, se eu estou conversando aqui com essa pessoa, eu sou de São Paulo, eu estou no Brasil, estou em São Paulo, e essa pessoa está na China e está conversando comigo aqui agora, ao vivo, pelo computador, será que eu não posso talvez só trocar o local? Presencialmente. Exato, e fazer isso acontecer? E foi justamente, acho que isso que dessa pulguinha da orelha. Eu falei, eu acho que por que eu não posso testar? Né? Eu acho que aí começou isso. E aí nesse embaralhado de o que fazer, como fazer, o que eu faria, eu pensei o que eu sabia fazer bem. E aí eu falei, eu acho que eu vou pegar o que eu sei fazer bem, vou colocar isso dentro de algo online e vou começar a fazer isso pelo mundo. Vou testar no primeiro lugar, e aí eu fui para Florianópolis, no Brasil, que é um lugar muito bom, que é quente e tem ótimas praias, mas eu fui no inverno. Essa é outra história. E foi esse início, assim. E quando foi a primeira vez, a primeira aventura? A primeira aventura. Essa primeira aventura foi em Florianópolis. Eu falei, vou fazer Em 2000. E em 2024, ano passado. 24? Exatamente, Ano ano passado. Eu falei que eu ia começar a fazer isso, então eu abri a minha empresa de consultoria justamente para prestar o serviço que eu já prestava para as outras pessoas, só que com o meu próprio negócio e tentando fazer isso viajando. E aí eu acho que essa é a questão do quando você começa, que aí você começa a pensar assim, poxa, será que eu tô fazendo certo? Ou será se eu desisto e volto pro modelo que eu tava? Nenhum momento de dúvida ou insegurança. Sim, e eu acho que esse início foi justamente, eu acho, dos momentos de dúvidas, sabe? Porque quando eu cheguei ali, né, nesse ambiente, e eu fui começar a fazer o que eu fazia. Só que quando você está viajando e trabalhando, a rotina é muito diferente. A sua rotina muda conforme o ambiente, conforme o local, e até como assim, como tem clientes pelo mundo, a própria horário que você trabalha. Então, isso são alguns dos desafios. E o primeiro desafio foi justamente acostumar com a rotina de trabalhar pelo mundo, porque é muito diferente quando você está fazendo turismo, que você vai para, assim, eu fui para Montevidéu, no Uruguai. Foi a primeira cidade, o primeiro país que eu comecei, né? Quando eu cheguei lá, o local onde que eu estava ficando, tinha muitas pessoas fazendo turismo. Então, pessoas que iam ali para conhecer a cidade, conhecer o local, mas com um tempo muito curto, para aproveitar e viajar. Mas para mim não, para mim aquilo ali fazia parte da minha vida, porque eu estava morando na cidade trabalhando. Então foi um momento tipo assim, será que o que eu estou fazendo? Será que eu estou trabalhando? Será que eu estou viajando? Eu acho que foi um pouquinho desse momento, acho um dos maiores momentos de dúvidas, assim, acho que nesse início. Então, como você integra essa parte viajante com seu trabalho ao mesmo tempo? Essa parte é muito legal, né? Quando nós falamos de juntar as duas coisas, o viajante e a pessoa de trabalho, e quando você viaja pelo mundo é muito isso, né? Eu acho que alguns lugares que eu fui, eu até falei com um amigo aqui em Shanghai, que ele falou, não, mas eu tenho que visitar todos os lugares antes de eu ir embora. E aí quando você trabalha, não, eu tenho que trabalhar, fazer a minha parte da minha rotina, e aí eu vou viajar, eu vou aproveitar o local. E é algo muito interessante, porque como tem vários fusos horários no mundo, às vezes eu estou trabalhando enquanto é o horário para o pessoal lá, vamos supor, a China e o Brasil é de 11 horas de diferença. Então, quando está todo mundo dormindo no Brasil, aqui na China está todo mundo acordado. Exato. E aí eu estou trabalhando. E aí o inverso, porque assim, o melhor horário para aproveitar a cidade seria o horário, vamos supor, o horário da tarde, manhã e meio da tarde, que é naturalmente o horário que as pessoas estão trabalhando.
Só que como eu sou um viajante e meus clientes talvez estão em outro país, o horário é diferente. Então eu consigo aproveitar, igualzinho, eu ando por Xangai, eu visito restaurantes, eu visito shoppings, eu visito museus, só que o Brasil está dormindo. Então não tem problema, porque eu consigo ao Então mesmo... você aproveitou bastante esse fuso horário. Tipo, Exatamente. você trabalha de manhã e depois de tarde, quando todo mundo no Brasil está dormindo, você vai aproveitar a aventura aqui. Exatamente. Hoje, parte da minha rotina, principalmente na China, é esse modelo. Eu trabalho no início da manhã com os clientes no Brasil e no início da noite, que é o horário onde que o Brasil tá acontecendo. Eles estão ali, porque na tarde tá todo mundo dormindo. Então, enquanto eles estão dormindo, eu estou aproveitando como... E isso é muito diferente, porque acaba que você se torna o dono da sua rotina. E adaptar isso é algo bem... É uma sensação bem diferente, bem nova. Entendi. Agora me tira uma dúvida, por favor. Eu acredito que depois da publicação desse programa aqui vai ter muitos jovens, especialmente jovens, que vão gostar muito da sua ideia viajante. E me explica melhor qual nível de desempenho no trabalho. Por exemplo, quantidade de cliente, tamanho de negócio que uma pessoa precisa alcançar para poder ter essa vida como você que está aproveitando agora. Sim. Essa é uma questão muito interessante. Eu acho que a maior parte, vamos supor, eu acho que se a pessoa for mais jovem, eu acho que isso depende muito do seu estilo de vida, sabe? Porque eu, particularmente, eu tenho uma vida muito fugaz. Eu acho que porque eu trabalho com dinheiro, eu tenho acho que eu tenho uma relação assim, bem tranquila com o modus de vida, né? E aí foi o que eu penso. Eu acho que primeiro é tentar a pessoa entender como que é o estilo de vida que ela quer. Porque, assim, em qualquer cidade do mundo, você vai ter várias faixas etárias financeiras. Então, assim, como que você quer viver? Se você quer uma vida, tipo, você quer os melhores restaurantes, ou você não, você gosta de comer comida local, ou você gosta de viajar de uma forma mais de luxo, ou você gosta daquele modelo mais, assim, conhecendo as pessoas, o modo de transporte. E aí, quando você entende esse seu estilo de vida, você começa a entender financeiramente o quanto que você precisa para que isso seja possível, né? E aí, quando você está viajando, eu acho que o modelo ideal, e pelo menos isso que eu acho que foi o que eu fiz no teste, e aí o teste funcionou. Como um cientista é justamente isso, você faz o teste funcionou, você começa a ampliar. E quando eu fui para a minha primeira cidade, né, que eu fiz em Florianópolis, foi justamente esse teste. Eu falei, então, se eu preciso, qual que é a qualidade de vida que eu quero ter, qual que é o estilo de vida que eu quero ter, onde que eu quero ficar. Então eu tive uma ideia. Então eu fui para lá. E aí, comi, alimentação, dia a dia, rotinas necessárias e tal. Você faz o cálculo. Exatamente. E aí eu comecei a ver isso. Então, quanto que eu precisava gastar por dia para ter esse estilo de vida e, ao mesmo tempo, quanto de clientes que eu precisaria ter para poder fazer isso. E eu acho que é uma coisa que é muito importante, e aí eu acho que isso nos vídeos que eu vi, que é todas as habilidades, né, que nós temos, cada pessoa tem seu conjunto de habilidades, e isso é muito interessante, porque o que você sabe pode ser vendível, pode ter alguma pessoa que queira isso em algum lugar do mundo. E esse conhecimento, quando você entende essa questão, você acaba pensando, então pera, se alguém quer o meu conhecimento, se o meu conhecimento ele tem um valor, será que alguém no mundo não pode pagar por ele? Inspirador. Muito inspirador. Porque eu acho que você já entendeu muito melhor. Você já entendeu melhor quando você estava trabalhando para alguém. Você já teve essa ideia clara de que como você vai utilizar esse conhecimento que você acumulou. Isso é interessante. Acho que essa ideia clara... Uma mentalidade totalmente diferente, porque eu sei que muitas pessoas
só trabalham, só queriam, tipo, terminar o trabalho, ao Sim. invés de, tipo, aproveitar, aprender mais coisas do trabalho para poder utilizar depois em outro motivo. Exato, e eu acho que é isso que é uma visão que muitas pessoas têm, que se você está fazendo um trabalho, e eu acho que isso é uma visão mais de pessoas que viajam e trabalham pelo mundo, se você é porque alguém valoriza aquilo que você está fazendo, porque não faz sentido contratar alguém para um trabalho se eu não valorizo a qualidade daquele trabalho, né? Então, se você tem um contratante, tem um emprego, quer dizer, alguém validou o seu conhecimento. Alguém foi lá e falou: eu acho que você tem um conhecimento necessário para fazer o que eu preciso. E aí, o que fez eu mudar a chavinha, eu acho que eu vejo isso como uma chave, foi justamente, pera, se alguém, um contratante, ele falou que eu tenho esse conhecimento e esse conhecimento tem um valor, será que eu não poderia colocar isso dentro do meu negócio ou algo como meu e ofertar isso para outras pessoas, para outras empresas ou pelo mundo? E ao pensar nisso, eu falei, não, acho que isso faz sentido, porque se tem alguém pagando, logicamente tem um mercado, e se tem um mercado, acho que pode vender mais. E foi justamente esse modelo. Então aí eu comecei a entender o custo, né, inicial e quantos clientes eu precisaria para ter esse estilo de vida. E é muito engraçado, eu acho que a maior parte das pessoas desvaloriza o tanto de conhecimento que tem, que possui. Porque a internet ela realmente potencializou onde que você consegue chegar com o seu conhecimento. Literalmente você consegue chegar com conhecimento pelo mundo, contando que você tem uma internet e um computador. Muito bacana. Agora eu vou compartilhar um fato incrível sobre Wesley. O Wesley, ele agora tem mais de 22 mil seguidores no LinkedIn e clientes de 6 países, Correto. verdade? E ele é muito jovem. Nossa, ele é muito mais jovem do que eu. Então me fala, o que você acha que te destacou de outros profissionais financeiros? Essa é uma pergunta muito interessante. No mercado financeiro como um todo, né, eu acho que tem muito uma visão estereotipada das pessoas. Tem uma lente, né? E eu acho que hoje eu vejo muito mais a questão de humana. Então, assim, é muito mais do que só dinheiro, só o trabalho financeiro. É a pessoa por trás com quem eu me relaciono, como eu mostro quem eu sou. E ao ter justamente essa mudança, eu falei, não, mas pera, tem o Wesley profissional, o Wesley do LinkedIn, dos 22 mil seguidores, dos clientes por 6 países, e tem o Wesley, eu, que tá o tempo todo, que é brincalhão, que é divertido, que gosta de piada, que gosta de sair, que gosta de se aventurar. E aí a mudança foi justamente juntar essas duas pessoas. Opa! Foi justamente. Empolgado. Exato, vai empolgando, eu vou mexendo. Mas é justamente ao juntar essas duas pessoas que eu acho que foi o que fez diferença na minha vida. Eu pensei que a questão que, como profissional, eu seria muito bom quando eu pegasse toda a questão técnica. Então, certificações, faculdade, aí depois da faculdade um mestrado, um doutorado, toda essa parte técnica eu acreditava que eu seria um ótimo profissional só com isso. Só que hoje isso parece que é uma barreira, porque na verdade não é só a sua questão profissional, é quem é você como pessoa. E aí eu falei, mas o Wesley como pessoa, eu sou muito mais brincalhão e divertido do que o estereótipo do mercado financeiro. Eu falei, então acho que eu vou juntar essas duas coisas, vou mostrar o que eu sou e ao mesmo tempo vou fazer algo que eu gosto, vou fazer algo que eu acredito. Porque realmente eu acredito no trabalho que eu faço. E ao acreditar no trabalho que eu faço e acreditar que eu tinha tecnicamente preparado para ele, eu falei, eu acho que então eu vou apresentar essa real pessoa para o mundo. E acho que isso vai cada vez fazendo crescer. Então o mundo realmente quer ver quem você é. Só que para Não somente no lado profissional, exatamente. mas também. E eu acho que é isso que tem muito, porque muitas pessoas mostram a parte profissional. E aí, quando você vê a parte profissional, você fala, mas quem é essa pessoa? Como é que
interajo com ela no dia a dia? Como é que deve ser ela no dia a dia? E ao você quebrar essa barreira, você fala, não, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Mas claramente uma pessoa que tem algumas qualificações, mas não mais do que isso. E acho que isso acaba que cresce e cada vez vai mostrando e trazendo mais pessoas, né? Entendi, interessante. Você acha que no Brasil, em geral, as pessoas no campo profissional se importam muito com essa característica, elementos pessoais? Eu acredito muito que tem isso. Eu acho que até quando você vê nas questões de redes sociais, tem uma grande... Claramente, assim, quando você vai ver na rede social, a maior parte das pessoas ali, elas já acostumaram com isso. Elas começaram a perceber que o mundo hoje, ele é tanto online quanto físico. E o melhor dos mundos é quando você mostra que no mundo online você também é como você é. E no mercado, principalmente na área onde eu trabalho, né, tem muito isso, de que tem sim um modelo padrão, e para você se destacar nesse mercado, você tem que funcionar desse modelo. E a mesma coisa, eu acho que do trabalho, né? Então acaba que você pensar que você vai fazer o seu trabalho pelo mundo, também tem essa barreira, que é o padrão. Você fala, não, então se eu posso fazer o meu trabalho pelo mundo, eu também posso me apresentar para um mundo diferente. Entendi. Me lembrou uma palavra, autenticidade. Autenticidade, eu acho que é exatamente isso. Porque eu me lembro de um discurso em português que eu gostei muito. Também é um discurso que me ensinou a falar português de forma mais natural. Seu português é muito bom. Muito obrigada. E esse discurso foi da Mari Palma, é uma apresentadora no Brasil, da televisão. E eu lembro, ele fez esse discurso de autenticidade. Ela falou que todo mundo não gosta de tipo, conversar com robô. As pessoas gostam de coisas mais autênticas. Sim. Sim, autênticas. E mesmo às vezes mostram, tipo, vulnerabilidade. Mas é parte da natureza humana. É algo que a gente gosta. Sim, exatamente. Eu acredito muito nisso. E eu acho que esse é o grande medo, acho, do mundo. As tecnologias estão evoluindo, mas existe alguma coisa que elas não podem fazer. Esse calor humano, essa questão e entender que nós temos tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. E isso faz parte de nós. Só que como nós vivemos um modelo onde a maior parte só apresentava as qualidades, começou a se distanciar. Então, ao mostrar também os defeitos, e claramente, eu falo até sobre mim, tem N defeitos, acho que viver e melhorar é justamente tentar corrigir eles, você mostra para as pessoas que, não, você também pode fazer isso. E eu acredito muito que hoje, e eu vi muito isso, que tem pessoas muito mais bem qualificadas, tecnicamente, para fazer o trabalho ou até para mostrar ao mundo alguma tecnologia, mas não fazem justamente por ter medo desses defeitos. Então, mas será que as pessoas vão julgar ao ver esses defeitos? E é justamente ao verem os defeitos que você se torna cada vez mais humano. E aí cada vez cria mais conexão, acho que é muito isso. Conexões genuínas entre pessoas. Corretamente. E olha só, o seu estilo de vida viajante também me lembrou um canal na internet. É um cara que fala inglês e ele viaja em todo o mundo para entrevistar pessoas velhas, comentando coisas, assuntos sobre amor ou a vida. Como que você pensa sobre a vida? Que tipo de conselhos você quer dar para os jovens para ter uma vida melhor? E aí eu lembro de uma frase que ele comentou sobre esse estilo de vida viajante. Ele disse que em inglês, you don't build your life on your career. You build your career on the kind of life that you want. Me identifiquei muito com essa ideia também ao ouvir a sua história hoje. Eu me lembro dessa frase. Acho muito legal.
Eu acho que e isso é realmente o que eu penso que seria um- um- uma coisa que eu gostaria. Acho que quando eu penso. É porque é difícil você pensar, o que eu vou falar para a pessoa que vai ajudar ela? Acho que é muito assim, o que eu acho que ajudaria? É mostrar que talvez a sua carreira, que ela vai acontecer de uma forma diferente do que você imagina. Mas não esse diferente vai ser ruim. Então, muitas pessoas, eu acho que quando você é jovem, você fala, não, minha carreira tem que, eu vou ter esse patamar, eu vou ter esse emprego, aí desse emprego eu vou para cá, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar isso. E aí quando você começa a ter um pouco mais de vivência no mundo, você começa a perceber que talvez o seu sucesso que você almejava, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma forma diferente. Talvez você pense, assim, eu sempre tive uma ideia que eu gostaria de trabalhar no escritório. Então, minha vida em si de sucesso tinha sempre uma questão de escritório envolvida. Só que hoje, tecnicamente, eu tenho escritórios, só que vários escritórios. Então, não é que realmente mudou o objetivo, ele só se adaptou. Então, acho que quando para alguém que é jovem, é ter o entendimento de assim, talvez o seu plano ele vai acontecer, mas ele só vai acontecer de uma forma diferente. Então, e aí hoje eu penso assim, quando você pensa e é justamente isso, né? Como que a carreira, como eu sou como pessoa e como a pessoa profissional se encaixa nas carreiras, como a carreira como parte da minha vida, mas não como principal. Acho que é muito isso. Entendi. Agora, por que você quis vir para a China? Interessante. O que eu essa é uma a vontade de conhecer a China é mais longa, faz mais tempo do que quando eu comecei a viajar o de mochilão. Por quê? Lá em 2018, 2018. 2018 já faz alguns anos que eu quero conhecer a China. Eu tô namorando a China há muito tempo, só que só aconteceu agora. Mas em 2018, no meio da evolução que a China estava passando, né, eu acho que a China continua cada vez avançando mais tecnologicamente, e aí eu comecei a ver um movimento no ciclo de pessoas onde que eu interagia, falando sobre China. E sempre fui uma pessoa muito curiosa, ainda estava Na internet ou em ocasiões, em organizações. organizações? Exato, eram grupos de pessoas que estavam mais governo, diretores, CEOs, então grupos mais na ponta do conhecimento ali, né, que viam mais o movimento tecnológico da China. E isso ainda era antes do mundo falar China tecnológica. Então, porque 2018 ainda não tinha China tecnológica. Tinha informação que a China estava avançando em tecnologia, mas essa informação ainda estava mais na parte superficial desse conhecimento. E aí eu ouvi alguns comentando. E aí eu fiquei curioso, falei, China? O que vocês estão comentando sobre China? Conta pra mim. E aí eu fui, como uma pessoa curiosa que sou, perguntar para essa pessoa sobre China. E aí a pessoa começou a falar, cara, eu fui pra China e assim, eles estão há 10 anos na nossa frente. 10 anos. Eu falei, e aí na mesma hora eu ainda sou uma pessoa de tecnologia, sou formado nisso. E aí eu falei, 10 anos na nossa frente? Falando, não é possível, 10 anos é muito tempo. E falando de tecnologia, eu falei, se for verdade o que você está falando, provavelmente eu tenho que conhecer esse país. E aí foi justamente o que eu comecei a fazer. Comecei a buscar conhecimento, a entender sobre China. E aí a questão de como esse conhecimento ainda estava muito inicial, de conhecer como é que a China estava avançando tecnologicamente, começou a ter uma diferença do que eu conseguia conhecer de informação profunda e quanto que estava a visão superficial sobre China. E eu falei, tem uma diferença aqui. E aí, como uma pessoa que gosta de testar, eu falei, não, eu tenho que ir para lá e eu tenho que ver com meus olhos. De verdade. Exatamente. Como que é a China? Eu acho que foi justamente esse conjunto de acontecimentos que me colocou e falou, não, eu tenho que ir para lá, eu tenho que conhecer esse país. Entendi. Então, o que te surpreendeu de forma
positiva ou negativa ao chegar aqui? Foi muito incrível. Eu acho que quando eu cheguei, eu viajei alguns países e quando eu cheguei no aeroporto, eu olhei o aeroporto de Pudong e eu pensei, meu Deus, que aeroporto gigante! Por que isso tudo? E é muito engraçado, porque as coisas aqui na China são muito grandes, são muito massivas. Exato. A China realmente gosta de fazer as coisas grandes. E quando eu vi o aeroporto, eu falei, meu Deus, que aeroporto gigante. E assim, foi bem surpreendente. Você estava perdido. Com certeza. Essa foi uma das partes. Lição número de sobrevivência na China. Manual autêntico. Por favor. Como sobreviver na China? Primeiro, eu acho que assim, eu decorei algumas palavras. Claramente, eu sempre eu perco as palavras, assim. Antes de você chegar na China, qual o seu nível? De mandar. Oxi! Wesley Pena. Antes de eu chegar na China, eu fui estudar mandarim. Estudei mandarim no Instituto Confúcio lá em São Paulo. E por 6 meses. Isso, 6 meses. Não. E assim, não é porque existem pessoas que têm facilidade com línguas. Eu tenho facilidade com números. Línguas nunca foi meu forte. E aí eu falei, eu vou estudar um pouco sobre o mandarim. Para quê? Para pelo menos entender alguma coisa, para ver alguns símbolos, para entender placas e entender o básico. E aí quando eu cheguei na China e quando eu fiquei tão surpreso, porque isso é bem interessante, a China, quando eu vejo, é muito organizado. Os sistemas e tal, o modo de interação, isso é muito fácil. E aí quando eu cheguei, eu falei, não, eu tenho que saber as informações básicas, porque talvez para mim deslocar, para mim me comunicar, talvez eu vou ter algum problema. E não foi uma verdade, porque é tão organizada o modelo assim de funcionamento, exato, e a orientação quando você está num ambiente novo, você vai muito pelas pessoas. Então, deixa eu ver como que essa pessoa está agindo e se ela está agindo no país dela, provavelmente é a maneira correta. E aí você vai. Só que é tão fácil a interação com os sistemas aqui, que foi tipo natural. Então eu falei, e assim, eu sempre me coloco alguns desafios. Eu pensei assim comigo, ó, me falaram que dá para ir do aeroporto até o centro de Shanghai de metrô. Me falaram que dá. Se me falaram que dá, então eu vou conseguir. Foi uma das melhores experiências, porque quando eu cheguei para entrar no metrô, eu conversei com uma moça e aí eu falei em inglês o que eu precisava. E aí, só que eu não sabia falar o endereço. Eu não sabia o endereço em chinês. E aí eu peguei o celular, mostrei para ela, ela olhou assim para mim e eu não tinha bilhete, eu não tinha... E o meu WeChat ainda não estava funcionando. E esse é um dos aplicativos que eu super recomendo, mas... e aí eu pensei assim comigo, nossa, como é que eu vou fazer isso? Ela resolveu tudo em 5 minutos. Ela pegou o telefone, falou com algumas pessoas, trouxe um mapa, pegou o mapa, olhou para mim e falou, aqui, riscou, trouxe a maquininha de cartão, falou o preço do ticket, aí eu paguei, ela me deu o ticket e eu fui. Eu falei, cara, que incrível! Linguagem verbal ou com outro idioma? Eu falava inglês, ela também falava um pouco de inglês, mas foi muito mais do que o idioma. Foi justamente interação. Eu acho que muitas pessoas, quando vão viajar, eu acho que talvez alguns brasileiros não vêm para a China justamente por achar o mandarim um desafio. Eu falo que não tome a língua como o maior desafio, porque no final das contas é a interação humana. Então, para a comunicação, o que importa é que você me entenda. E é muito mais do que a língua, ou falar as palavras corretamente, no tom certo. É muito como a pessoa do outro lado está te entendendo. E foi muito simples, foi muito tranquilo. E a experiência foi mágica. Mas tipo assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está falando, mas eu estou fazendo um negócio. Foi muito legal isso. Agora, qual a frase em chinês mais útil que você pegou durante esses meses
aqui na China para facilitar a vida cotidiana. O que eu mais uso é e-mail. Meio. Em qual cenário funciona essa frase? Em todos os cenários. Quer comida? Meio. Quer brincar aqui? Meio. Porque assim, porque muitas pessoas, na hora que estão falando, eles começam a falar em mandarim. E aí eu não entendo. E aí eu vou e peço uma recomendação. Aí a recomendação, e aí pergunta, alguma dúvida? Aí eu, meio... Não, meu cérebro tá processando aqui, tipo, 3.000 anos. Eu, dúvida nenhuma, meu Deus, aí, internamente eu tô entendendo nada do que estão falando, mas eu entendi. Muito satisfeito. Tem alguma reclamações? Meio. Exato. Aconteceu isso no restaurante. A moça foi, eu tava falando inglês com ela, e aí ela perguntou alguma coisa, e depois de eu comer, que eu paguei e tal, e ela foi falando, eu pensei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela sorriu, e eu falei, não, essa é a melhor frase. Entendi. E outras frases? Nossa. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Para mim, todo mundo que vem para a China, e isso é muito legal, é um nome chinês. Por que que eu acho? Eu acho que isso para mim foi mais importante do que todas as palavras que eu aprendi em mandarim, porque me tornou mais parte do povo, sabe? Eu me sinto mais tranquilo ao falar com algum chinês, porque eu tenho um nome chinês. E assim, meio que você escolhe o seu nome, né? Então, eu escolhi o meu nome, eu não sei muito falar meu nome direito, é Pei Wei. Então, quando eu sempre vou me apresentar, Ni hao, Woxi Pei Wei, Woxi Baxiren. Essa daí. Como esse nome surgiu na sua cabeça? E isso é muito interessante, porque eu comecei a estudar a questão dos nomes, né? E quando você entende línguas, é muito isso, né? Qual o som que ele significa. E eu fui entender o nome, porque o nome é um som, nada mais, e ele significa uma pessoa ou alguma coisa que está atrelada a ela. E o modelo de nome da China, né? O primeiro, o sobrenome, e depois o nome principal da pessoa, que é contrário no Brasil ou em maior parte dos países, né? Eu tenho meu nome e eu falo meu sobrenome por final. Então meu nome é Wesley e o meu sobrenome é Pena. E eu pensei, então pera, se o sobrenome vai para frente, então seria Pena Wesley. Mas qual seria o nome que eu gosto? Que eu acho que faz sentido para mim, que eu vou escolher. E aí eu desmontei o meu nome Pei Wei. Justamente o Pei significa o meu sobrenome. Você pegou uma sílaba. Exato. Nome, seu sobrenome. Juntei. Então Pei é do Pena. Pei Wei. É Pei Wei. Exatamente. E aí eu montei isso e isso para mim foi muito importante ao entender. Porque ao entender isso, eu entendo também mais sobre a China. Mesmo ainda tendo uma dificuldade com com a língua em si, porque ela tem sim uma forma diferente e acaba que naturalmente eu vou para uma língua mais nativa, né? Que é uma língua que eu consigo expressar mais as palavras que eu estou sentindo e tal. Então, mas me tornou muito mais, facilitou bastante o meu dia. Então, com esse nome em chinês e essa frase meio poderosa, você conseguiu aproveitar bastante, desfrutar bastante as comidas aqui. Sim. Qual prato que você já experimentou? Essa questão de pratos é muito divertida. Eu sou uma pessoa, como eu não falo mandarim, e eu não leio mandarim fluentemente, eu vou lá, vejo o restaurante e eu vejo lá os símbolos. Aí eu olho assim mesmo. O que será que deve estar escrito ali? E aí, eu decidi não traduzir. Por quê? Porque as traduções em si, quando você usa o tradutor e tal, traz o significado explícito. Entendi. Tipo assim, não traz realmente o que é. Traz as palavras ali que estão, mas não tem o contexto. Perderia a beleza. Isso, perde a beleza do prato. Eu falo, não, vou testar. Aí eu vou lá, escolho mais ou menos um que eu acho... Seguir sua Intuição. intuição. Exato. E esse é um aprendizado.
eu aprendi a pedir o prato da pessoa da mesa ao lado. Foi muito mais fácil. Eu olho, ó, gostei daquele prato. Eu vou para a pessoa do restaurante, para o atendente, e fala aquele ponto pro prato. Agora me tira uma dúvida, por favor, porque eu tenho muitos amigos brasileiros que não gostam de comer coisas picantes. Será que é a verdade para a maioria das pessoas? Então, isso é muito interessante. E quando nós falamos de comida picante, no Brasil, o Brasil não sabe que a China é comida picante. Juro pra você. Eu conversava com um amigo meu e sobre comida, e assim, nós sabemos que o arroz é o principal. Tem muito arroz aqui. Mas não sabíamos que é picante. Então não tem essa informação, a comida da China é picante. E quando eu cheguei aqui, eu gosto de pimenta. E aí vai a comida que eu mais gosto daqui. Gosto de pimenta. E para gostar da comida tem que você acostumar com a questão da pimenta. Só que a questão da pimenta é muito ambiente. Você vai comendo, você vai se acostumando com a picância, né? Com a capicina. Se eu não me engano, acho que esse é o nome. Em português, pelo menos. Mas, e aí eu falei assim, então eu vou ter que experimentando aos poucos. E aí nisso vai a comida que eu mais me surpreendi na China. Qual comida? Qual comida? Doce picante. Sim, a gente tem esse Isso sabor. é incrível! Jamais! Porque no Brasil, se alguém falar que existe um doce de pimenta, a pessoa já vai assim, tá? Doce de pimenta já tem 2, 3 passos atrás. E no Brasil, doce é doce. Ele é literalmente como comer açúcar. Mas aqui o doce é um doce salgado e com picância de pimenta e picante. E aí, eu vi isso. E como pessoa curiosa que eu fui, eu estava no supermercado, andando, vendo, eu vi o doce. Eu pensei assim, é esse doce que eu vou comer. Eu vou comer esse doce. Comprei. E assim, como se fosse um brasileiro vendo assim... Qual foi sua reação? O primeiro prato doce. Esse doce foi incrível, porque aí eu fui, é um doce, pensei comigo, ó, doce, como é que eu como doce no Brasil? Pego o doce, mordo de uma vez só e vambora. Meu Deus, na hora que eu peguei o doce, eu fui. Era muito picante, mas muito picante. Na mesma hora meu rosto começou a ficar vermelho. Falei, meu Deus. E assim, depois, 2, 3 dias depois, eu vi umas crianças na rua comendo esse doce como se fosse nada. Tipo, eu falei, meu Deus, como vocês fazem isso? E você gostou? Gostei, mas demorei alguns dias para conseguir consumir todo o pacotinho de doce. Mas acho que a questão é muito isso, né? Acho que da alimentação, e para brasileiros que queiram, ou de países também que não têm a cultura de pimenta, de algo tão picante, e o Brasil não tem. A questão, pelo menos no Nordeste, algumas regiões do Brasil sim, mas não como um principal da cultura culinária do Brasil, como pimenta. Eu sou da região de Minas Gerais, né? Uma região próxima do Sudeste, próxima a São Paulo, que não tem essa cultura tão forte. E aí eu acho que a questão esteja preparado para pimenta, entendeu? E aí vai aos pouquinhos, eu acho que assim, vai se ambientando. Acho que com o tempo você vai começando a gostar mais dessa diferença de sabores, assim, mas aí depois se torna muito bom. Esse é o espírito de aventureiro verdadeiro. Sempre pronto para testar coisas. Corretamente, eu acho que é muito isso. Eu acho que viajar pelo mundo trabalhando é um pouco disso. É tipo. E tá aberto à cultura. Eu acho que muitas pessoas. É diferente. É um outro país, é uma outra língua, é uma outra história. E para você se acostumar, você tem que estar aberto. Você tem que ver o mundo aos olhos dos chineses. Né? Então, para estar isso, você tem que estar disposto a experimentar, a testar, a descobrir. E além das coisas que você compartilhou agora há pouco, esqueci a pergunta. O que você vê que é diferente do que muitas pessoas imaginam no Brasil?
É, eu acho que é uma questão, e aí eu acho que a melhor palavra é friendly, Friendly, que é, exato, amigável. é amigável. Eu vejo que a China é muito amigável. Assim, eu não falo a língua e eu fui em vários restaurantes e aí eu vou em locais que tem menos turistas. Então, naturalmente, as pessoas não falam inglês. E, e isso seria um problema para a maior parte das pessoas, dos turistas. Mas para mim não é, porque eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer o povo chinês. E ao ir nesses restaurantes, né, eu acho que eu vou lá e vou tentar interagir, ou eu vou durante a cidade, e eu sou muito bem recepcionado. Então, tipo assim, essa sensação do povo chinês com o novo, e, poxa, eu sou de um outro país, eu sou de um país, assim, do outro lado do planeta, que tem sim as relações comerciais, mas não tem não tem tantos brasileiros assim para falar que se tornou algo natural esse convívio, né? E mesmo assim eu sou sempre muito bem recepcionado, eu sou sempre tratado muito bem, o que é surpreendente, porque eu acho que muitos brasileiros viajam pelo mundo, não tem tanto essa questão de chegar no país e as pessoas do país chegarem e falar, não, você, não, vem cá, coma comigo. E isso é muito legal, porque isso é uma das coisas que acontece no Brasil. Acho que depois eu vou falar um pouquinho sobre como que é a recepção no Brasil. Acho que é muito isso o que eu sinto no Brasil, eu sinto aqui na China. Acho que é Que incrível. legal. Me sinto muito feliz por ouvir isso também. Que Eu o povo agradeço. me recebe muito bem. Sim, seu povo me trata muito bem. Eu tô amando esse país. Agora, por favor, dá uma dica para os brasileiros que vão assistir nosso programa e eu acredito que depois dessa publicação vai ter ainda mais brasileiros que têm vontade De de canha. viajar aqui. Então, para você, quais são os três aplicativos que você acha mais indispensáveis aqui na China para ajudar a adaptação na vida cotidiana? Para Que mim, você queria recomendar? é WeChat, Weixin, né? Que chama. WeChat, Weixin, Weixin, Meituan Meituan, e Taobao. Taobao. Explica melhor quais funções para cada aplicativo para seu Exato. povo, por favor. Basicamente, assim, isso eu achei bem interessante. O WeChat é a questão, não só como forma de pagamento, mas como Sim. rede social de conversa, né? No Brasil, o WhatsApp é muito comum. O WhatsApp ele funciona no mesmo modelo do WeChat. E eu achei principal porque pagamentos na China, isso é incrível. Incrível, incrível. Eu só preciso do meu celular. Eu preciso do WeChat ou Alipay. E aí, com isso, eu consigo pagar tudo. Vai fazer 3 meses que eu tô na China e eu não precisei usar dinheiro nem cartão de crédito. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Assim, e não importa se eu tenho internet ou se eu não tenho internet. Eu consegui pagar tudo em qualquer lugar que eu fui. Eu achei isso maravilhoso. Então, para brasileiros, tem o chat funcionando completamente. Eu acho que isso já vai ser uma coisa que vai mudar a sua interação aqui. Então, de preocupação eu tenho zero. E todos os brasileiros que eu conheci aqui, que não estavam com os aplicativos do WeChat ou Alipay funcionando direito, a experiência não era tão boa. Porque a questão de pagamentos, o comum é puxar o cartão de crédito e pagar. Mas aqui é só usar o aplicativo. É diferente. E diminui o atrito, assim, mas eu acho que esse é um aprendizado que vale a pena ter isso. O Meituan, porque é questão de comida, porque eu acho que assim, para entregar comida, eu acho que Você pediu bastante. eu peço comida todos os dias. Para mim, ele virou. Porque no Brasil tem um aplicativo que funciona da forma parecida e tal, mas não tão grande quanto o Meituan. Mas para mim, o Meituan é de comida. Eu não sei se ele é diferente, mas para mim, assim, tudo que eu consegui de alimentação de forma mais rápida, eu consigo ali. E como eu tenho que trabalhar, às vezes eu tô ali trabalhando e falo, eu tenho que comer alguma coisa. Vamos usar o Meituan. E o Taobao, porque assim, como brasileiro eu preciso fazer as comprinhas. E a questão é muito rápido as compras. Então eu faço uma compra, dependendo, em um dia, 2 dias já chegou.
Então, tipo, poxa, eu preciso disso. E eu acho que essa é uma questão importante. Como brasileiro, é, você não sabe onde que ficam as coisas aqui. Então, às vezes, assim, eu penso assim, eu quero comprar qualquer coisa, vamos supor, uma luva. Aonde eu encontro uma luva? E aí, para quem é do país, da cidade, sabe, ó, eu vou naquela região, tem aquela loja, eu compro. Se você é de fora, você não sabe. Simplesmente não sabe. E quando você tá vendo ela na a loja ali, você acaba que esquece e tal. E quando você precisa, você não tem como. E aí, ao ter esses 3 aplicativos, para mim, você já vai ter uma experiência funcional aqui de conseguir qualquer coisa. Sim, você já vai ter. Exato. A vida fica muito mais fácil com esses aplicativos. Você já percebeu algumas diferenças quando você está usando esses aplicativos chineses? Algumas diferenças de experiência de usuário entre nossos dois países? Em termos de aplicativo? Sim, tem uma grande diferença. Eu acho que a questão, eles são muito mais imersivos. Acho que é. Os aplicativos aqui, todos os aplicativos têm vídeo, tem interação, tem interação ativa. Então, sim, tem um vídeo, mas esse vídeo ele tem interações. Então, você clica ali para comprar, você vê o preço, você recebe informações e informações dinâmicas. Então, tipo, alguma coisa aconteceu ali agora, te mostram. Isso é muito. É um conjunto de informações muito grande. Eu acho que isso é bem diferente do Brasil, dos aplicativos brasileiros em si. O conjunto de informações mostradas nos aplicativos brasileiros é menor. Então eu consigo ver um vídeo ali, mas o quanto de informação extra tem é menor. Aqui não. Os vídeos aqui tem propaganda, tem textozinhos escrever. Eu fui ver o vídeo no Bilibili, que é o aplicativo de conteúdo de vídeo, tipo o YouTube. Para mim, foi o que eu entendi. E aí, eu tava vendo o vídeo, e aí começou a aparecer um monte de palavras, em cima, embaixo. Mas o que que tá acontecendo? Faz parte do vídeo, não faz parte? Como que é isso? E aí, eu trabalho. Isso, aí eu tava num cowork, e aí eu tava olhando, aí eu olhava o computador de outra pessoa vendo o mesmo vídeo que eu, e mostrando também as coisas. Eu falei, mas qual eu perguntei pra ele? Falei, como é que é isso? É bem diferente, porque no Brasil não tem isso, acho. Nos aplicativos tem essa questão de comentários, de interações ao vivo, ela tem, mas ela acontece meio que não como uma informação ativa mostrando para você, mas sim algo como se você quiser, você traz essa informação. Aqui já é mostrado, acho que isso é uma diferença. Eu acho uma coisa muito interessante sobre esse tipo de comentário é que é como a audiência também fosse parte do conteúdo. Sim, exato. Acho que isso é bem diferente. Acho que isso foi uma surpresa, porque eu acho que a questão também é uma diferença, né? Eu acho que é até no modelo de uso, né? Porque no Brasil você tem um conjunto de aplicativos do dia a dia, né? E a UT aqui também tem um conjunto de aplicativos, mas claramente tem algumas coisas semelhantes, mas tem as diferenças que eu acho que talvez um pouco mais de cultural, a questão de formação, pelo que eu vejo assim, aqui a questão de formação em conexão com a internet é muito forte. A questão dos vídeos, de interação, eu acho, e isso eu vejo como uma novidade no mundo, sabe? O mundo vai começar a usar mais o que a China está fazendo agora. Só que eu acho que ainda vai demorar uns 10 anos. Que aquele meu amigo falou. E é engraçado que ele falou 10 anos, né? E mesmo agora parece que a China ainda está há 10 anos na frente. Então eu acho que naturalmente os outros aplicativos vão acabar se comportando assim no restante do mundo, mas acho que é só uma questão de tempo. Acho que tem muitas coisas que nossos dois países podem se aprender um com o outro. Agora, o que você acha que o Brasil poderia aprender com a China? Em termos de negócios ou cultura? Eu acho que isso é muito interessante. Quando nós falamos o que eu acho que o Brasil pode aprender sobre negócios e cultura com a China, é a diligência. Eu vejo o povo chinês, a cultura, diligência. Eles são muito
eles fazem aquilo no nível mínimo. Então, eu tenho um nível de entregável de resultado de qualidade aqui no meu serviço, no meu trabalho. E eu sempre sou surpreendido com o nível de entrega da China. Então, tipo, se eu peço uma coisa super simples para alguma pessoa, a pessoa me entrega 3, 4, 5 vezes mais. E aí eu falo, mas por que tudo isso? Meu Deus, eu só precisava de uma coisinha e tal. E eu achei. Pode me explicar melhor como assim? Que... Tá. Eu acho que quando nossa. O que eu vejo assim? No Brasil, nós temos. E isso é uma das qualidades. Nós temos menos. Nós temos bastante processos, okay? Bastante questão de regulamentação e tal, mas temos fases que nós podemos talvez cortar desses processos. Okay? Só que isso gera muita bagunça. Porque às vezes, se estiver funcionando, eu vou dar um exemplo de empresarial. Se você tem que mandar um relatório para determinado setor e esse setor tem que aprovar esse relatório e mandar para outro setor, isso no Brasil vai demorar muito tempo. Porque assim, você vai ter que nesse primeiro, aqui vai engargalar. Eu não sei se... Aqui vai parar, vai travar. E às vezes você vai ter que ir no outro para ele solicitar esse arquivo e avançar no entregável da solução. Na China, pelo que eu percebi, pelo menos que eu vi na cultura de quem interagir, o processo ele é muito claro. Ele vai ficar aqui tantos dias. Daqui ele vai evoluir. E ele vai acontecer. E é um sistema muito funcional. Então ele gera menos atrito e ele acontece mais rápido. Eu acho que isso é uma qualidade que nós brasileiros sim podemos aproveitar. Entender e usar isso a nosso favor. Porque no Brasil tem muito isso. E eu acho que não isso talvez ele esteja muito atrelado à nossa forma cultural, mas gera muito perdas em eficiência. Eu vejo o modelo cultural chinês muito eficiente em entrega de resultado. Eu acho que isso é uma coisa que nós poderíamos aprender. Agora, o que a China poderia aprender do Brasil? Essa é legal. Eu acho que a questão do jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Alguns brasileiros fizeram... Pode explicar melhor essa palavra? Jeitinho brasileiro é o modo como nós fazemos as coisas. Como o Brasil faz as coisas. Eu acho que assim, nós temos... e isso eu acho que é uma característica muito forte do nosso povo, que é a criatividade. O brasileiro é muito criativo. Eu acho que o jeitinho brasileiro... Claramente, no Brasil tem aquela... o jeitinho brasileiro é bom, o jeitinho brasileiro é ruim, mas eu acho que isso faz parte da criatividade do povo brasileiro. Nós temos uma forma de solucionar os nossos problemas muito fácil, a partir de interação. Então, eu nunca tive um problema no Brasil que carecesse de interação humana que não fosse resolvido. Por quê? Porque eu acho que o jeitinho brasileiro, ele transforma, ele entende que às vezes o que está travando não é uma assinatura, não é um relatório, não é talvez um processo ali, mas sim a comunicação humana. E eu vejo que o jeito brasileiro de comunicar, de interagir, tem muito esse humano. Tipo, eu acho que isso é muito diferente. É entender que, não, será que talvez eu só tenho que ir lá conversar com aquela pessoa, entender aquela pessoa e ignorar o processo e isso vai andar? E eu acho que isso é muito do jeito brasileiro. Eu acho que isso... E isso tem algo a ver com a cultura também, cultura de empatia. Sim, eu acho que... Porque para mim, os brasileiros parecem realmente muito empáticos durante o meu aprendizado, essa viagem de aprender idiomas. E o povo brasileiro me dá essa impressão muito forte da empatia. Acho que isso é algo muito único do Brasil. Acho que e isso acho que em recomendações, quando eu falo de conhecer o Brasil, né, essa sensação de querer ajudar outras pessoas é muito muito única, sabe? Onde vem essa empatia? É interessante. E o Brasil, acho que quando nós falamos sobre cultura, o Brasil ele foi fundado com várias culturas do mundo inteiro. Então acabou que nós pegamos um pouquinho de cada uma delas e montamos a estrutura
do que é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro em si, ele é muito diverso, ele é muito diferente, e isso mostra um pouco da nossa cultura de aceitar o diferente ali, de mostrar que, de ter essa empatia de talvez que eu ainda não conheço aquela pessoa, mas se você olhar algum brasileiro, você não sabe certinho se ele é brasileiro ou não. Então, eu acho que isso é muito legal, porque eu olho e falo, não, aquela pessoa é brasileira. Aquela pessoa também é brasileira. Tipo, todo mundo pode ser brasileiro. Isso é muito legal. Isso é muito cultural. E acho que por ter isso, nós somos muito empáticos. Então, tipo, tanto que se você é de outro país e tá no Brasil, eu sou da região de Minas Gerais, e assim, é como se fosse um evento. Se vê alguém de fora, basicamente um evento. Nós temos um ditado que é carregar água na peneira. Carregar água na peneira é literalmente a peneira para peneirar areia, alguns sólidos. A água passaria, né? Então nós fazemos de tudo para agradar a pessoa ali do outro lado, para mostrar para ela que nós se importamos por ela. Eu acho que é muito isso que o povo brasileiro é. Quando eu estava aprendendo português, eu tive uma ideia para explicar isso. Eu acho que talvez essa cultura empática, de empatia, tem algo a ver, tenha algo a ver com o idioma que vocês usam, Hum. o português. Porque pelo tipo que eu aprendeu, o tipo de português que eu aprendeu, a forma de gramática, a gente nunca usa uma forma, a gente nunca distancia entre, tipo, em espanhol, você sabe espanhol, quando a gente precisa uh, falar você, em espanhol tem uma forma mais Uhum. respeitosa de você, e tu é uma forma que usa no cotidiano. No Hum. cotidiano. Sim, Mas em português, não. é algo mais A gente próximo. só usa você. Mesmo para chefe, para o Sim. presidente. Talvez tenha algo a ver com isso. É interessante, é muito isso. A nossa tem uma relação mais horizontal. Acho que, tipo assim, todo mundo tá. A forma de comunicação com todo mundo é a mesma forma. Com determinado da posição que ela. Isso é muito forte no português, exatamente. Sim. E agora, para uma pessoa que quer se mudar para o Brasil, o chinês que quer se mudar para o Brasil, o que você diria para ele? Que tipo de recomendação? Essa é uma boa é uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Acho que a primeira recomendação que eu faria busque brasileiros. Conheça brasileiros, conheça pessoas. E assim, o brasileiro, ele é muito receptivo. Ele é muito interativo, ele vai querer conhecer, ele vai querer estar próximo. Então tenha, assim, essas pessoas, principalmente na região de que você pensa em conhecer. Porque vai te ajudar muito. Eu acho que e isso é uma questão que eu via algumas pessoas, alguns chineses que eu conheci no Brasil, que ficavam talvez mais receosos de pedir ajuda, de falar, poxa, eu não tô conseguindo entender nada. É tipo eu falando meio, né? Eu não tô entendendo nada. Mas eu vejo que a recomendação é conheça o pessoal, conheça as pessoas do Brasil, assim, tenha a certeza que o Brasil é super receptivo. Então, se você chegar para falar, e tem vários países que não são assim, que você vai falar que você quer morar lá, esses países vão falar, não, isso não. No Brasil não tem isso. Tipo, eu quero morar no Brasil. Ah, vem cá. Venha morar no Brasil, seja bem receptivo, sinta-se acolhido. Eu acho que tem muito isso, então tenha essa tranquilidade de conversar e falar, não, eu quero sim morar. O que você recomenda? E entender que sim, tem pessoas ali dispostas a ajudar, dispostas a mostrar os caminhos. Porque, e eu acho que é isso que é no Brasil. O Brasil tem um sistema muito único e ele é um pouco bagunçado e tal, mas nós brasileiros, nós sabemos como interagir nesse sistema. Afinal, nós somos os brasileiros sabem ele. Então tem essas pessoas ao seu lado, porque isso vai facilitar muito. Vai mostrar para você que o Brasil é mais do que o Rio de Janeiro.
Acho que tem muito isso, que o Brasil é o Rio, que é calor, é carnaval, mas o Brasil é muito grande, ele é muito diverso. Então tem várias outras culturas ali. Então entender isso vai mostrar, e ao você começar a conhecer as pessoas brasileiras, eles vão te mostrar. Então, eu sou da região de Minas Gerais, e que é uma região assim, super. Se você for em Minas Gerais, como chinês, eu estou falando que isso vai acontecer, você vai estar andando numa cidade do interior e alguém vai te chamar você para almoçar na casa da pessoa. E isso é uma das coisas mais incríveis de Minas Gerais. E que é um povo muito acolhedor. E eu falo que tem uma história que eu estava numa cidade de 3 mil habitantes, e assim, as cidades no Brasil são menores do que a China. Então, são muito menores. Vai ter cidade que você vai ir que tem 3 mil pessoas. E aí eu tinha acabado de conhecer um senhor que estava na porta de casa vendo o movimento. E estava eu e uma amiga minha, ele simplesmente chamou nós para almoçarmos num domingo. E aí chegou a família toda dele. E tinha 2 pessoas que ele tinha acabado de conhecer, almoçando com a família dele. Eu acho que isso reflete muito a cultura de Minas Gerais. E se você falar para alguém de São Paulo ou do Rio de Janeiro, que são outras regiões do Brasil, eles vão falar, não, isso aqui nós não fazemos. Mas acho que ao conhecer, acho que então, se você é chinês, interaja com as pessoas ali de outras regiões do Brasil, você vai ver que tem muitas coisas ali que são bem diferentes. Assim, e você vai ser recepcionado de uma forma muito boa. Legal demais. Eu até tô com vontade de ir agora. Recomendo demais Minas Gerais. Apesar, assim, se for para Minas Gerais, vocês vão ficar mal acostumados. É café e queijo. Nossa, vocês vão ser. Queijo. Queijo Minas é maravilhoso. Você mais vai sentir falta, vai ser café e queijo. Pelo menos no meu coração. Você tá se sentindo falta? Sim, exatamente. Queijo. O que eu mais sinto falta é o café e o queijo mineiro. Exatamente. É o que eu sinto. Logo você vai poder aproveitar bastante. Na verdade, aqui tem muitas pessoas que estão muito super interessadas na sua cultura e o seu país. E, na verdade, as pessoas podem ter ideias fixas, sabe? E qual dessas ideias que você acha não bate com a realidade? E qual a história verdadeira que você gostaria de esclarecer ou explicar melhor? Correto. Para que eles entendam melhor? Eu acho que a questão é que o Brasil é perigoso. Acho que essa é uma visão que o Brasil é um lugar muito perigoso, que há formas assim. Que você vai procurar sobre o Brasil, você vai ver vídeos sobre favela, você vai ver vídeos sobre a questão de segurança, como é que você. Mas isso não é o Brasil. Eu acho que quando você começar a pesquisar, eu acho que é um pouco de que aconteceu comigo quando eu comecei a pesquisar sobre China. Primeira parte que aparece não é a realidade do país. Vai mostrar os primeiros vídeos, e isso aconteceu muito comigo, e eu acho que isso eu recomendo para qualquer chinês que queira aprender sobre o Brasil, ignore os primeiros vídeos que aparecerem falando sobre a cultura, porque a maior parte desses são vídeos que não refletem realidade, são vídeos mais sensacionalistas. E eu acho que quando nós falamos sobre Brasil, tem muito isso, que o Brasil é perigoso, que você vai ter problemas de segurança. Claramente, isso não é a realidade do país. O Brasil é muito grande. Isso é, sim, alguns problemas em grandes cidades, nas capitais brasileiras, e que são as partes onde que acabam mostrando mais informação, que é São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais, assim, que teriam esse problema mais que acontece de forma frequente, mas isso não reflete no interior do país. Então, se você estiver no interior de São Paulo ou no interior do Rio de Janeiro, que são regiões lindas, maravilhosas, com pessoas muito boas, você não vai ter problema de segurança. Mas se você pesquisar, você só vai ver esses problemas. Então, acho que
para quem é chinês e quer aprender sobre o Brasil entenda que o Brasil não é tão perigoso quanto acham que é. Claramente, eu acho que isso é importante de ter um amigo brasileiro, de ter alguém do Brasil. Tem alguns locais assim para você entender que talvez precisa de um modo de interação diferente, mas entenda que isso não é reflexo da maior parte do país. Eu diria o mesmo para o povo brasileiro. O primeiro vídeo que você viu sobre China, talvez Não refletir a realidade tinha a realidade inteira. corretamente. Não, a China é muito tecnológica. Eu acho que quando eu falava que eu ia vir para a China, muitas pessoas olhavam e falavam, a China? Falam, eu vou ter que mostrar para esse pessoal que a China não é. Porque é os primeiros vídeos, é a primeira informação que aparece, mas na verdade ela não faz parte do que é o país, porque o país é muito grande, ele tem muita coisa, né? Eu acho que é um pouco disso. Até que para uma pessoa a natureza é muito complexa. Corretamente. E além de queijo, qual livro ou música ou filme que você gostaria de recomendar para um chinês que quer aprender mais sobre sua cultura? Eu acho que esse filme é O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é um filme muito bom, brasileiro, e ele reflete um pouco do que é a cultura brasileira. Eu acho que assim, a cultura brasileira, nós temos sim como país diversos problemas, acho que isso é como qualquer país tem. Acho que a questão nós conversamos sobre ser pessoa tem as suas qualidades e os seus efeitos. Todo mundo tem. E como países também. Acho que isso não precisa ser escondido. Mas o filme, ele mostra muito bem como essas pessoas elas superam os seus desafios. São dois amigos que eles têm que claramente ter um contexto de eventos que acontecem, algo da região mais do Nordeste do Brasil, mas que eles têm que pensar em formas diferentes para solucionar os problemas ali que acontecem no seu dia a dia e ao mesmo tempo ali melhorarem sua vida, melhorarem o ambiente onde estão inseridos. Então acho que é um filme que você vai realmente entender um pouquinho de como que é o jeito brasileiro. Eu acho que o jeito de como nós vemos o mundo ali. Eu acho que é um ótimo filme. Música? Gosto muito de música brasileira. Eu acho que isso é interessante. Música brasileira, quando nós falamos, a música brasileira que chega aqui é uma música brasileira mais internacionalizada. Então você vai ver um funk mais internacionalizado, você vai ver bossa nova. Mas assim, o que toca no Brasil, né? Vamos supor, um sertanejo, um forró, isso não chega. Eu acho que isso, assim, pra mim, eu sou apaixonado com forró. Eu amo forró, eu adoro forró. E eu acho que se você é chinês e quer aprender sobre a cultura brasileira, vai ver alguns vídeos sobre forró. Forró é algo muito único, relacionado e vai além do que todo mundo vê que é samba. O mundo vê muito samba, porque está muito atrelado ao Rio, a imagem principal ali que mostra do Brasil, mas o forró ele está dentro. Ele está mais na região interior do Brasil, então eu acho que e mostra muito como que é o dia a dia. Assim, recomendo não só ouvir forró, mas também dançar forró. Maravilhoso. Música, você gosta de cantar no momento de sentir falta do seu pai? Interessante, é uma música que eu gosto muito de Fala Mansa. Então, Fala Mansa. Fala Mansa e de forró eu gosto bastante. Então, Shot de Alegria são ótimas músicas ali que me lembram um pouco dos momentos do Brasil, né? Das interações que eu tenho e acho que recomendo também as pessoas ouvirem. Vou ouvir. Você vai gostar. Muito obrigada. E vamos terminar nossa entrevista com uma pergunta muito interessante. Agora a gente está falando sobre chineses viajarem para o Brasil. Para um chinês que vai viajar para o Brasil, a gente vai adorar sentir a cultura brasileira de verdade, né? E então, qual a maneira mais simples e mais divertida que você ensinaria a um chinês logo que ele pisa no chão brasileiro
para que se sinta mais em casa, mais integrado à cultura brasileira. Interessante. Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer e que eu faço é levar numa churrascaria. Participar numa churrascaria. Exatamente. Eu acho que Amigos fazer. exato, eu acho que a questão assim, é o churrasco de domingo. Eu acho que esse para mim é uma das coisas para mim, eu acho que eu vejo como uma das principais coisas mais legais assim de mostrar no primeira interação no Brasil, porque o domingo e o churrasco, eles têm uma interação muito única de gente. Tipo assim, é algo muito é, humano, mas familiar mesmo quando não tá em família. Então, esse tipo de evento, ele se torna algo que, assim, você realmente você fala, mas pera, como que eu tô me sentindo tão tranquilo num ambiente que tem um monte de gente diferente, um monte de pessoas falando talvez a língua que eu nunca ouvi e todo mundo interagindo de uma forma tão tranquila. Eu acho que eu recomendo muito, assim, primeira interação, vai numa churrascaria num domingo. Num domingo à tarde, eu acho que é, assim, um ótimo lugar, assim, pra ter uma como experiência. essa churrascaria de domingo? O que a gente vai poder explorar? Eu acho que é assim, entender a forma, e isso é muito interessante. E vai ser bem diferente, eu acho que isso como chineses interagindo com o Brasil. O brasileiro, ele é muito sensitivo, ele gosta de encostar nas pessoas. Então, se você é chinês, por favor, não tenha medo de beijos no rosto. O brasileiro sempre cumprimenta com beijo no rosto. E é algo nosso. Então, nós somos de encostar. Nós gostamos de abraçar, nós gostamos de pegar na mão, de abraçar. Tipo assim, amigos. Então, eu vejo um amigo, eu abraço, dou um beijo no rosto. Tem muito isso. E quando você é chinês, eu vejo isso com os chineses, eles ficam assustados. Tipo assim, vocês têm uma estrutura de cultura, de espaço pessoal muito definido. No Brasil, nós temos uma estrutura muito de encostar, entendeu? E isso é muito. Assim, para chineses, toda vez os que eu levei, acho que eu interagia, eu já ia como brasileiro, assim. Aqui eu acostumei a fazer isso. Eu vou, pego na mão e faço. Mas no Brasil não existe isso. Se você chegar e conhecer um amigo e pegar na mão desse amigo e balançar, esse amigo já vai falar, não, o que aconteceu com essa pessoa? Porque um amigo eu vou abraçar, é uma pessoa que eu tenho um carinho, e eu acho que isso é muito. E aí nesse lugar, né, nesse primeiro evento, você vai ver que essa interação ela acontece com os desconhecidos. Eu acho que é muito mostrar que entenda que não é tanto assustador se alguém querer te abraçar assim que te conhecer pela primeira vez. A pessoa não tá é só um modo de interação. E aí, como acontece isso, o brasileiro, quando ele vê ele fica assim, mas será que eu posso abraçar ou não essa pessoa? E isso vai acabar criando uma barreira. Então, se você é chinês e tá lá, entenda que abraçar o contato do beijo no rosto tem muito isso, né? Então, olá, tudo bem? Um beijo no rosto, isso faz parte da nossa cultura. E eu acho que levando para esse lugar, eu mostro um pouquinho disso. Falar, não assusta, isso faz parte da nossa cultura. Entendeu? Então, vai acontecer o tempo todo. Eu achei muito isso. Depois, por favor, me mostra como que é essa maneira de cumprimentar, Sim, por favor. é isso. Eu achei essa uma questão muito legal. Por favor, mostra com... Não, eu até fui cumprimentar o nosso amigo Lucas. E eu fui cumprimentar, eu peguei na mão, abracei. E aí eu falei, mano. Aí depois eu me toquei, falei, nossa, cara, eu tô cumprimentando. Porque como eu sei que é brasileiro, eu falei, não, vou cumprimentar como eu cumprimento os brasileiros. Mas aí depois eu fui. E isso era uma coisa muito legal que sempre acontecia. Todos os chineses que eu convivi e tal. E aí chegavam outros chineses, primeira vez no Brasil, eles falavam, Wesley, cumprimenta eles de como você cumprimenta normal, todo mundo. E aí era explícito, na cara, assim, ó, do chinês, assim, tipo, assustava. Por quê? Lá no Brasil, entre homens, eu vou dar um abraço mesmo. É eu, um amigo e um abraço. Abraçar. E aqui não tem isso entre amigos. Então, ao vez que eu ia abraçar, eles, hã? Tipo, você tá me abraçando? eu entendi melhor
o cumprimento no final em forma texto, porque vocês sempre dizem algo como braço forte. Isso, exatamente, um abraço forte. Eu até imaginei, consegui imaginar. Exatamente, é muito isso, que é o abraço forte, o forte abraço, ele tem muito essa relação dessa relação. Então, desse primeiro contato. Eu acho que isso eu tento trazer para o Brasil, assim, para os chineses que vão lá e sempre comunico isso. Eu acho que entenda que vai acontecer. E não assuste. Vamos ter esse espírito de aventureiro, testar coisas novas. Com certeza. Muito legal essa conversa com o Wesley. Agora, hoje, no meio do frio, em Shanghai, acho que vai ser um dia muito inesquecível. Com certeza, acho que. Vida. Fico feliz. Você é o primeiro convidado. Muito obrigado. Muito obrigado e recomendo. Achei muito bacana a sua experiência e acho que também vai ser uma grande inspiração para muitas pessoas. Fico feliz que eu possa ajudar outras pessoas a não só conhecer o Brasil, mas sim ter uma experiência de vida melhor. Eu acho que é muito disso de querer ajudar as pessoas, de mostrar que talvez as pessoas possam ter uma vida melhor, mas só ninguém foi lá e falou para elas. Eu acho que é um pouco disso. Às vezes só uma frase vai mudar uma vida, vai transformar uma vida. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. A gente está aberto para todas as alegrias, surpresas possíveis. Muito obrigada, Wesley. Obrigado. Vamos fazer um novo teste. Tudo bem com você? O sol está... Não é teste, agora é... Não é teste, agora tá valendo. Nossa, é mesmo? Não tá preparado. Olá, pessoal. Olá. Do I look good? Nossa. Tá. Tudo bem?